Bem-vindo a todos nós ao estudo bíblico desta noite, em nome de Jesus. E eu oro que o estudo consistente da palavra de Deus irá beneficiar a cada um, empoderar a cada um, fazer com que cada um seja sábio nas coisas de Deus, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor nos dará graça, força e espinha dorsal. Que onde quer que estivermos, qualquer que seja o desafio, qualquer que for o problema, iremos nos firmar com a espinha dorsal, de uma forma incomprometida, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos pela palavra que nos tem dado grande revelação que vem do céu, que nos tem dado a cada um, cada família, cada um e cada igreja, para que possamos beneficiar do estudo da palavra, e a palavra irá nos preparar para viver uma vida que é conforme a sua palavra, a vida que irá nos preparar para os céus. Oramos juntos esta noite assim que viemos aqui e em todos os lugares também oramos que esta palavra irá expandir pelo Espírito de Deus e fará bem em cada vida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta. Faça-nos acordados e faça-nos atenciosos para todas as coisas que vêm através do Espírito de Deus, da Tua palavra, em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que já respondeste. Em nome de Jesus nós oramos. E a igreja diga... Amém. Obrigado, irmão. Pode se assentar. Voltamos a ver novamente ao livro de Daniel, capítulo 2, e olhando para 31, de versículo até 40. Esta noite, Daniel 2, 31. Tu, ó rei, estavas vendo, estava a relacionar o sonho de Daniel. Então ele diz: tu, ó rei, estavas vendo, e eis que aqui uma grande estátua. Esta grande estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. 32 diz: a cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas costas de cobre. 33 diz: as pernas de ferro, os seus pés em par de ferro e par de barro. 34 diz: estava vendo isto, estava falando com Nabucodonosor, o rei, que teve um sonho esquecido. Ele diz: você viu quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. No versículo 35 diz: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro e o bronze, e prata e ouro, os quais se fizeram com pragana das eras do estio, e o vento os levou e não achou lugar algum para ele. Mas a pedra se feriu a estátua e se tornou grande, monte encheu toda a terra. Versículo 36 diz: Daniel diz: este é o sonho. Não havia dúvida no seu coração, não havia descrença no seu coração, e também não havia maravilha no seu coração. Que eu estava errado, eu estava aquele. Talvez o rei poderia dizer: não, Daniel, isso não era o sonho, porque ele estava certo que Deus aqui revelou a verdade para ele. Este homem teve o dom da sabedoria de Deus, e sabedoria, inteligência, e declarou claramente o sonho esquecido, e diz: este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Versículo 37 diz: tu, ó rei, és rei de reis, e a quem Deus do céu tem dado o reino, e poder, e força, e a glória. O homem, era um pérgamo, não era judeu, não cria no Deus dos judeus, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó,
e Jacob isso. Então, mas ele enfatizou nesse 36, diz, eu, ó rei, 36 diz, 36, 13, 36 diz, este é o sonho, também a sua interpretação de remo na presença do rei. 37 agora, 36 diz, tu, ó rei, és o rei de reis, a quem o Deus do céu, este mesmo Deus, o Criador, este mesmo Deus que governa os céus e a terra. E Daniel disse, este o Deus do céu tem dado o reino, o poder, embora que tu eras babilônico, mesmo que eras rei gentio, mas sim o Deus dos céus deu esse reino, esse poder e a glória. E 38 diz, e onde quer que habitem os filhos dos homens, na terra, não entregou os animais do campo e as aves do céu que reinas sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. 39 diz, e depois de ti, agora, Nabucodonosor não sabia que haveria a outra pessoa depois dele. Ele pensava que era o rei dos reis, e ele pensou que era o rei em todos os tempos, tem rei agora, rei amanhã e rei para sempre. Mas Daniel diz, sabe, Nabucodonosor, depois de ti levantar-se-á outro reino inferior ao teu, e terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E no 40 do versículo diz o seguinte, e o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Isso é o que estamos a olhar esta noite, né? Estudamos na palavra de Deus hoje, a grande descoberta do sonho esquecido. A grande descoberta é a descoberta de um sonho que foi adiante, muito longe, e essa descoberta do sonho esquecido. Estamos a dividir a mensagem esta noite em 3 partes. Número 1, a descoberta do profeta. Daniel era um profeta, agora o profeta Daniel iria descobrir a descoberta do profeta do sonho escatológico, entende? De escatologia, das coisas, são as coisas futuras, as concernentes o reino de Babilônia e também o governo seguinte que ia seguir, e o governo romano que iria seguir antes que viesse essa escatologia. A palavra escatológica que veio através desse sonho para Nabucodonosor, interpretado pelo Daniel. Número 1, a descoberta do profeta do sonho escatológico. 2, a deterioração prevista de todos os déspotas terrestres, aquele que virá depois do reino babilônico será inferior. Aquele que vier depois disso ainda será inferior, até o último que virá será um reino. Ele será. Então, agora temos deterioração prevista de todos os déspotas terrestres. 3, deslocamento perpétuo por seu domínio eterno. A pedra virá, e aquele é o Cristo, aquele é o Salvador, aquele que irá reinar em todos os reinos para sempre e sempre. E é perpétuo, é um deslocamento perpétuo que nós iremos ter, porque ouro e prata e ferro e barro que representam um reino deteriorativo que irá esmiuçar em pedaços. Então o vento dos céus virá e varrerá todas as coisas, e o deslocamento perpétuo
por seu domínio eterno. Cristo será ele sozinho. E esse reino será dado ao reino, Senhor do Senhor, e para o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Senhor que irá reinar para sempre, e graças a Deus iremos reinar com Ele. E eu disse, nós iremos reinar com Ele. Estamos a ver ao ponto número 1 agora. Ponto número 1 é a descoberta do profeta do sonho escatológico. Lemos Daniel 2, mas iremos ler agora de versículo 28, capítulo 2, versículo 28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Não é apenas nos seus dias, toda aquela revelação profética que foi revelada, que foi alcançado, isso é que irá acontecer nos últimos dias. E o tempo do Império Babilônico e o Império viria dos gregos e também viria o Império Romano, porque havia o Império Romano e a vinda do Senhor, e que a vinda do Senhor que irá substituir todos os reinos da terra, para que a profecia que o Daniel, que o Deus deu a Nabucodonosor, interpretado pelo Daniel, quando o tempo de Babilônia, até ao tempo dos últimos tempos, até que venha o Senhor diz, o seu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Versículo 29 diz, estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Este homem, Nabucodonosor, o rei de Babilônia, ele estava pensando, o que viria depois de mim? O que irá acontecer depois de mim? Será que haverá outro reino poderoso como eu, rico como eu? Ele estava pensando acerca disso, em cada momento, e o Senhor revelou para ele, este é o que irá acontecer. Tentou trazer os astrólogos, mágicos e intérpretes para que pudessem interpretar para ele. Não poderiam, porque os filhos do diabo não podem interpretar a revelação do Todo-Poderoso. Portanto, Daniel disse, e ele que revela segredo fará saber a ti o que irá ver nos últimos dias. Olha para o versículo 30 diz, e a mim, Daniel, o segredo foi revelado a mim, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes. Essa é a humildade de uma pessoa salva, de uma alma salva. Se alguém diz, se alguma pessoa é salva, vai ser humilde. Se a pessoa é santificada, vai ser mais humilde. A santidade e a humildade vai junto. Alguém não pode dizer que eu conheço o Senhor e se orgulha e se exalta a si mesmo. Alguém não pode dizer que eu conheço o Senhor, eu sou o único nazareno. Porque Jesus diz, eu sou manso. Se alguém seguir a Cristo, irá demonstrar essa humildade. E essa também unicidade. Daniel, portanto, conheceu o Senhor e reconciliou-se com Deus. Ele havia nascido de novo, real filho de Deus. E por conta disso, poderia ver a evidência dessa humildade e unicidade. Ele diz, não foi revelado para ele por ser que ele tenha mais sabedoria, mais que algum vivente, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Estamos a dividir isso em três partes. Número 1, estamos a olhar para as deliberações anteriores sobre os últimos dias. 2, estamos a olhar para a descrição profética de um sonho perdido. 3, o desconcertante declínio até a sua lamentável destruição. E aí, todo esse reino do mundo são lamentáveis por causa da destruição que virá para eles. E eram perplexos, assim como o reino estavam declinando. Estamos a ver para o número 1. Vamos olhar para as deliberações anteriores sobre os últimos dias. Olha para Daniel, capítulo 10, 14. Capítulo 10, 14.
11, agora, deixe. Agora vem para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros, nos últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Assim veio o anjo a Daniel, noutra ocasião, e disse: eu irei mostrar-te, irei revelar-te e explicar para ti as coisas que irão acontecer nos últimos dias. O Senhor não quer com que nós nos concentremos no passado, na história. Aquilo que aconteceu, já aconteceu. A água que já foi debaixo da ponte, já foi por debaixo da ponte. Então Deus quer com que nós totalmente nos concentremos completamente neste é um presente, porque por causa das coisas que vêm, isto é, são grandes. As coisas que vêm são mais impactantes do que as coisas do passado. Portanto, o anjo veio para dizer a Daniel para entender o que irá acontecer com seu povo nos seus últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Apenas assim como no Antigo Testamento, segundo Timóteo 3, 1 diz: sabe, porém, isto, sabe as coisas do passado, sabe, porém, isto, sabe as coisas que passaram, sabe, porém, que as coisas que aconteceram no passado, sabe, porém, isto, que nos últimos dias, nos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Você diz, quando vier os últimos tempos, nos últimos tempos, parado aí, e depois geração, depois após outra, movendo-nos para os últimos dias. As pessoas dizem, por causa da civilização, por causa da educação, por causa disto e aquilo, coisas irão se tornando mais melhor, até chegarmos àquela situação que e as coisas virão ao perfeito. Deus diz, assim que olhamos para o futuro, diz, nos últimos dias, tempos perigosos, tempos trabalhosos, dificultosos virão. E versículo 13 diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal para o pior. Assim que nos movermos, os homens malignos irão desenvolver, e os pecadores irão mais pecar cada vez mais. As situações de coisas carnais, coisas pecaminosas não irão mais progredir. Eles, nesses últimos dias, os homens maus e enganadores irão de mal ao pior, enganando e sendo enganados. 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1 diz: mas o Espírito expressamente diz que os últimos dias, o fim de todas as coisas, dos reinos gentios humanos, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. Ainda aqueles que tenham sido crentes antes e têm estado na fé, diz, assim que aproximamos aos últimos dias e últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores. E agora, as pessoas que nasceram de novo, filho de Deus, aqueles que dizem, estou salvo para sempre, não entendem isto. E as pessoas não olham para os sinais dos tempos e não olham para aquilo que vem adiante, não entendem que assim como o rio flui e o mundo também se apostata, e dizem, se influenciam pelos espíritos sedutores, ouvindo espíritos enganadores e doutrinas, falando para ele, não importa como você vai fazendo isso, como isso pode acontecer, eu sou crente, não importa como você pode caminhar, eu sou crente. Então, eles darão ouvido aos espíritos enganadores e doutrinas dos demônios. Sabe o que é? Essa razão, assim que saímos de um lugar para o outro, na Nigéria aqui para outro país, então, trazemos todos os ministros juntos, não dissemos a ninguém que quando é que você quer ouvir, dizemos aquilo que devem ouvir, não rebaixamos, não reduzimos o padrão da palavra de Deus. Por quê? Porque fazendo isso estaríamos ser seduzidos pelos espíritos malignos. Se pensarmos que queremos ajuntar multidões juntos, é porque a nossa meta é ajuntar multidões juntos, então iremos reduzir a palavra, dar à pessoa aqueles que querem ouvir. Então, o pregador será aquele que é seduzido
seduzidos pelos espírito enganador. Diz: muitos apartarão-se da fé. Então vamos dizer, se querem com que eu me escute a ti, diga-me aquilo que eu quero ouvir, diga-me aquilo que eu quero ouvir. Nós vamos dizer não, porque estamos a aproximar os últimos dias, e sendo assim, existe uma única coisa que devemos fazer, é trazer de volta essas pessoas que se departaram da fé, aqueles que têm dado seus ouvidos aos espíritos dos diabólicos e a doutrina dos demônios. Dizemos à pessoa a palavra compelente, a palavra convincente, a palavra que irá lhe tirar dos espíritos dos últimos dias. Então, vira ao Senhor. Enfado diz no versículo 2, olha para isso, pela hipocrisia de homens. Falou mentira. Se você se juntar a ele, filho de Deus, o ganhador de alma, ministro, pregador, se você se juntar a eles falando mentira, dizer-lhes aquilo que querem ouvir, você está a falar mentira com hipocrisia. Portanto, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, eu oro para que possamos nos firmar pela verdade nesses últimos dias, em nome de Jesus. Eu preciso um bom amém. Olha para número 2 ali, a descrição do profeta do sonho perdido. Do sonho perdido. Qualquer um que possa vir assim, com os mágicos que não eram capazes de descobrir ou recuperar, aquilo que os astrólogos não eram capazes de descobrir, recuperar, e tudo o que as coisas científicas dos nossos tempos, do tempo do babilônico, não eram capazes de revelar. Agora Daniel veio confidentemente. Este homem teve a conexão real com Deus Todo-Poderoso. Agora ele descreve em detalhe, sem perder nenhuma palavra, o sonho que Nabucodonosor perdeu. Olha para isso, estamos a olhar para Daniel 2:31. Daniel 2:31. Tu, ó rei, estavas vendo. Então, quero dizer aquilo que você esqueceu, aquilo que você não tem em memória. Eis que aqui uma grande estátua, e esta estátua era mais imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. 32 diz: a cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas costas de cobre. 33 diz: as pernas de ferro, os pés em par de ferro, em par de barro. 34, estava vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua dos pés de ferro e de barro e esmiuçou. 35 diz: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram comprar gana para eras de estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. E no versículo 36 diz: este é o sonho. E nós, assim como Daniel, Misaque, Sadraque, Abednego, eram seus companheiros oravam, eles criam no mesmo Deus, que quando viram essa revelação, diriam a interpretação, portanto, diante do reino. Isaías 14, versículo 4. Isaías 14, 4. Então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia. Olha para Isaías, que viveu no outro tempo. Olha para Isaías, que não conheceu acerca desse sonho. O Senhor o deu a revelação, a profecia, e disse: então proferir, assim como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Mesmo Isaías soube de uma forma profética que estava referindo à Babilônia, mas uma Babilônia
dourada, e sim, o rei Nabucodonosor seria exterminado. Jeremias 51, 7. 51, 7. 51, 7. 57. Babilônia era um copo de ouro. Olha para isso. Jeremias disse isso, Isaías disse isso. Então ele disse: não importa onde quer o pregador pode estar, ele diz a mesma palavra. Não importa onde o profeta pode estar, Isaías no seu tempo, Jeremias no seu tempo, Daniel no seu tempo. Não importa onde o profeta está, dizem a mesma palavra, a mesma coisa. Como é que os crentes podem correr após o profeta, que dizem coisas diferentes, eles vão nos dizer isto, acerca disto, mas que está vindo, e no fim deste mês, no nosso país aqui, vai dizer que outro profeta levantou, vai dizer que isto vai dizer isto, vai dizer isto. Então, coisas diferentes, de uma conclusão diferente. Portanto, os crentes assim chamados corram após ele. Como é que isso pode acontecer? Alguém que está errado em algum lugar, alguém que está perder em algum lugar, algum que é enganado em qualquer lugar, diz: profeta de Deus, não importa que geração vivem, mas ele diz a mesma coisa. Não disseram nada para enganar a ninguém, para corromper a ninguém. Eles são pela verdade. E assim também nós, como filhos da igreja de Deus, somos estudantes da palavra e obedecemos a palavra, dissemos a mesma coisa. E a palavra de Deus, conforme a palavra de Deus diz. Assim, Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra do seu vinho. As nações bebiam do seu vinho, por isso as nações enlouqueceram. Revelações 17, 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas. Ele diz: e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. O que dizer acerca disso? Versículo 5 diz: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia. Então, amados irmãos, também foi revelado que essa grande Babilônia, assim estamos pensando daquele que está vestido de ouro, todas essas coisas. Nessa revelação diz: Babilônia é grande, a mãe de prostituta e toda abominação da terra. Toda a profecia declarada para nós que existe uma descrição desse sonho perdido, desta cabeça de ouro, e isto era Babilônia. Estamos a vir para número 3. Número 3, a desconcertante declínio até sua lamentável destruição. Diz-nos em Daniel 2, lendo a parte do versículo 32, diz: a cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata. E agora entende, quando ele diz os braços de prata, diz braço 1, braço 2, né? Então, assim Daniel viu todas as coisas de uma forma distintiva e corretamente. Diz: aquele que irá seguir após ti tem 2 ramos, assim como um braço. Então o império persa, e diz que o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas conchas de cobre, e 33 as pernas de ouro, e os seus pés em par de ferro e em parte de ferro. Sabe, o ferro, o governo romano era o governo de ouro, ainda que todos os seus braços, todos os seus sapatos, era revestido de ferro, e agiam, e pisavam toda coisa, todo lugar onde governavam. 34 estava vendo isto quando uma pedra foi cortada. Esta
é aquele que tem a última palavra, aquele que é o último, tem o último poder, que irá demolir todos esses impérios, todos esses reinos dos gentios no mundo. Ele diz, eu estava vendo isto quando então foi juntamente esmiuçado de ferro e bronze para ouro, os quais fizeram com a pragana das eiras de estio. E fomos dizer no versículo 35, desculpa, 35, versículo 10. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram com pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Estamos a olhar para Jeremias 51, 8. 51:8 diz: no momento caiu Babilônia e ficou arruinado. Quando havia poder na Babilônia, foi destruído. Diz: eu vou destruir pelo poder da minha boca. Ele diz: Babilônia de repente caiu. Como lamentou por ela, tomai blasão para a sua dor, porventura sarará. Versículo 9 diz: quereríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Deixai-a e vamos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até ao céu. Então, todas as pessoas que foram dominadas pela Babilônia, cativos em Babilônia, vão para as nossas terras, porque o seu juízo chegou até ao céu e se elevou até as mais altas nuvens. Estamos a olhar para 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Pois que quando disserem segurança e paz, não estava falando de toda a terra, está falando acerca de toda a terra, aqueles que vivem nos tempos do fim, porque todas essas coisas que nós lemos referem a nós, daquilo que irá acontecer nos últimos dias. E diz: pois que quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquele que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Revelação 18. Revelação 18, 2 diz: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Está caindo a grande Babilônia. Essa revelação foi revelada dos tempos de Isaías, e também Jeremias, e também Daniel, e com uma voz, e com unicidade de fé, todos os profetas de Deus, até este apóstolo João, também era um profeta, até todos eles declararam, choraram grandemente. O anjo chorou grandemente com uma voz dizendo: Babilônia caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Versículo 3 nos diz: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Olha para o versículo 4. Versículo 4 nos diz: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Meu povo meu, sai dela, povo meu. O corpo que nós vivemos.
Se você se entrega todo o seu coração, toda a mente, tua habilidade, teu talento e todas as coisas que você faz, dado para o mundo, entrega ao mundo, o mundo irá derreter, o mundo irá cair. E nos últimos tempos, e está bem próximo desses últimos tempos, e tudo será disperso, será destruído, e a sua vida, seu talento, sua habilidade, você entrega a todo mundo. E, portanto, fazendo isso, você terá um grande choque, desapontamento no último dia. Por essa razão que diz, agora que podemos pensar, agora que podemos saber que a destruição está vindo, sair dela, povo meu, para que não seja participando dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Versículo 5 diz-nos, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou das suas iniquidades. No versículo 9 diz, e o rei da terra que cometeram a fornicação e viveram em delícias com ela e chorarão e sobre ela prantearão quando vir a fumaça do seu incêndio. Estamos a ver o ponto número 2 aqui, a deterioração prevista de todos os despostas terrestres. Vimos esses despostas como Nabucodonosor, era vazio por fora, tinha medo por dentro, era perplexo dentro de si, e fora ele parecia grande, poderoso e imovível, mas não era realmente assim. Os seus pecados, depois que Nabucodonosor teve esse sonho e não tendo interpretação, você poderia ver quão temeroso, quão medroso ele era, que se alguém fosse capaz de alguém que lhe desse a interpretação, irá lhe promover. E se alguém não houvesse ninguém, irá lhes matar. Então, pessoas pecadoras podem até aparentar fortes, poderosas, pessoas gentias podem até ser fortes, mas dentro de si, em algum momento, a janela está aberta e sabem que o julgamento está vindo e lutando por dentro. Então, a deterioração prevista de todos os despostos terrestres. Estamos a olhar para Daniel 2:37. Daniel 2:37 diz, tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Atualmente, a razão pela qual a punição das pessoas do mundo será tão terrível e traumático e tormentoso é que todas as coisas que alcançaram não conheceram Deus, mas Deus deu o poder, a força, a glória e o reino, mas mesmo assim não o adoram, não tem até desculpa, porque Deus dirá, eu vos dei isso, dá a cada um mesmo, ainda que aqueles estivessem aqui escutando a postura da palavra de Deus. Deus é quem tem dado todas as coisas que você tem, todas as coisas que você possui, todas as coisas que você goza dele, mas mesmo assim não serve a Deus apropriadamente, não paga a sua renda, porque ele te dá a terra para que possa plantar, deu-te a terra para poder cultivar, a casa que deu, a família, marido, a esposa, todas as coisas para fazer da tua vida regozijante. Portanto, mesmo assim, você não é recíproco para com Deus, razão pela qual julgamento virá sobre cada um na terra. Diz no versículo 38, e onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez os reis que reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. 39 diz-nos, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra.
E no versículo 40 nos mostra ali que o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebranta tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Três coisas estamos a olhar. Número um, a cabeça de ouro inicial dos reinos gentios. Número 2, estamos a olhar para inferior dos detentores ímpios dos reinos gentios. 3, as mãos invisíveis contra os reinos gentios. Olha para número 1. Número 1 é a cabeça do ouro inicial dos reinos gentios. Você sabe isso prontamente, sabe que isso refere-se a cabeça inicial dos gentios, Babilônia. Olha para Ezequiel 26, 20. Ezequiel 26, 7. Diz: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu desde o norte tirou Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei dos reis. Olha, e virão sobre o seu domínio. É por essa razão que ele chama ele o rei dos reis. E diz: de norte, com cavalos e com cavaleiros, e com carros, e a companhias e muito povo. Isaías: este homem é o rei, a cabeça de ouro. Jeremias diz: é a cabeça de ouro. Daniel diz: é a cabeça de ouro. Ezequiel agora vem, diz: este Nabucodonosor é o reino dos reis, e com muitas pessoas, muitos reinos estarão debaixo dele. Estamos a olhar para Daniel 4, 25, diz: serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por 7 anos, 7 estações por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Número 1, pensa a ser Daniel, no reino de Babilônia, falando com o reino de Babilônia. Ele sabia que este é o rei dos reis, e para que ele viesse e parar diante do reino e dizer: este é outro sonho, outra revelação para dizer: você é este rei, o rei dos reis, e governa sobre tudo isto, mas aquilo, mas sabes alguma coisa? A revelação diz: você, o Nabucodonosor, será removido do meio dos homens. Você irá para a floresta, comerá ervas como animal, e o seu coração será transformado em isso para se tornar de animal. A minha questão é: que pregador você conhece que pode dizer a verdade que ao rei dos nossos tempos? Que homem religioso você conhece que irá dizer a verdade para pessoas que têm o poder? Pessoas dos nossos dias não costumam dizer a verdade, interpretar a palavra e dizer a palavra, aquilo que a Bíblia, aquilo que a palavra de Deus diz. E será que irão para o rei? Não, eles estão a procurar, se vão para o rei, vão à procura de alguma coisa, dádiva, isto, mas aquilo. E no meio de nós, onde é que você vai encontrar a pessoa, o homem, a mulher, que conhece a verdade e pode dizer até o nosso irmão ao lado, a nossa irmã ao lado, a verdade? Será que não somos uma geração de pessoas que enganam
que não somos nós a geração da pessoa que não pode firmar de uma forma sem compromisso pela verdade. Sim, iremos servir a Deus. Se for para representar a Deus, devemos firmar com a nossa espinha dorsal. E quando se firma com a sua espinha dorsal firme, direto, e dizer que esta é a verdade, pessoas saberão que não, você não é religioso pelo dinheiro, religioso pela fama, religioso por qualquer coisa que possa alcançar da religião. Você está lá porque Deus te mandou e deseja declarar a verdade, qualquer que seja o custo. Isso é que nós encontramos deste homem. Daniel disse-lhe em versículo 30, Daniel 4, 32 diz: e serás tirado dentre os homens. Ele não diz: você irá expulsar o seu inimigo, como diz: você, homem, você Nabucodonosor, será retirado dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre a terra dos homens e o dá a quem quer. 35 diz: e todos os moradores da terra são reputados em nada. Este Nabucodonosor, agora, quando ele esteve bem, quando essa insanidade foi removida dele, então ele diz: agora eu sei, agora entendo que todos os habitantes da terra são reputados em nada. E segundo ele começou a viver de acordo com a sua vontade, ele diz: agora eu sei que o Deus dos céus faz de acordo com a sua vontade no exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? 37 diz: agora, este Nabucodonosor ainda a falar agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor disse: eu posso falar da experiência. Ele disse: ele era muito orgulhoso, era muito exaltivo, então até que aquela coisa viesse nele, agora ele reconhece que existe um Deus no céu, e esse Deus nos céus, em qualquer um que opera em orgulho, em soberba, o Deus dos céus é capaz para humilhar. Estamos a ver ao ponto número 2 aqui, o inferior dos detentores ímpios dos reinos gentis, o inferior detentores. Daniel capítulo 2, Daniel 39 diz: e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu reino, um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. O mundo de império, então 40, o quarto reino será forte como rei, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim esmiuçará e fará em pedaços. Versículo 41 diz-nos: e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, e em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois visto o ferro misturado com barro de lodo. Versículo 42 diz: e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte do reino será forte e por outra será frágil. Uma parte será forte, uma parte será fraca. No capítulo 10 Daniel
versículo 20. Versículo 20 diz, 10 e 20 diz, e ele diz, sabes porque eu vim a ti, agora pois tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Agora o que está acontecendo aqui é que Daniel estava orando, olhando em 25 e 21 dias antes que o anjo viesse com a resposta. Ele explicou e disse, sabe por quê? Eu não vim porque eu estava lá quando estava vindo de Deus dos céus, dos céus, e até os céus, o príncipe do império dos persas, Médio Persa, então, junto ele, até que se levantasse, disse, agora assim que estou voltando, irei também lutar contra os príncipes dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. O que isso significa? É que havia o poder celestial, demônios celestiais, espíritos celestiais que confrontam anjo que vinha em direção para abençoar os reinos da terra, do mundo aqui. Olha para João aqui, João 11, 48. 48 diz, se o deixamos assim, está a falar de Jesus Cristo, de todos crerão nele, em Cristo, então, e virão os romanos, e havia inteiro, naquele tempo havia inteiro, era o Império Romano no tempo de Jesus, diz, o romano viria e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação, mas o ponto é, quer seja o governo babilônio, e grego, o Império Romano, todos eles eram deteriorando, declinando eventualmente, totalmente destruídos. Estamos a olhar para o ponto número 3. Ponto número 3 diz, as mãos invisíveis contra os reinos dos gentios. Estamos a olhar para Daniel 2, 34. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão. Uma pedra foi cortada sem auxílio de mão. A qual esta é a ação de Deus. Lembra que ainda iremos estudar isso também quando Belshazzar e os concubinas, as mulheres e todas as mulheres estavam bebendo dos vasos que foram tomados do templo de Deus em Jerusalém. A mão do Senhor invisível apareceu na parede e estava escrevendo o seu julgamento e era a mão que não poderiam ver o corpo da mão, mas estava escrevendo algo ali. Esta é a mão divina. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Diz, escreviam sem a mão, que esmiuça a imagem dos... 35, então, diz-nos, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram-se como pragana das eras juntos foram destruídos, espalhados, todos foram varridos, limpados, e o seu poder foi removido dele, e tornaram-se como... E tornou grande o seu... Isso significa que toda a história, todas as suas atividades, todos os seus poderes, todo o seu alcance, tudo foi removido, espalhado. E diz, agora a pedra que esmiuça a imagem tornou-se um grande monte e encheu toda a terra. Por essa razão, sabemos, Jesus Cristo irá reinar em toda a terra, onde quer que haja terra, porque ele tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Somos dito em capítulo 8, Daniel capítulo 8, lendo a partir do versículo 25, Daniel capítulo 8, 25. E pelo seu entendimento, esse é o anticristo, aquele que irá governar depois que o Cristo vier também, e também fará prosperar o engano para prosperar, decepção para prosperar, hipocrisia para prosperar na terra. E
Pelo seu entendimento fará prosperar o engano e na sua mão, e no seu coração se engrandecerá e destruirá muito, que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Ele significa o anticristo. No tempo dos fins, ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado, destruído, sem mão. Então somos ditos em Mateus 21, 42, Mateus 21, 44, a quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, qualquer voluntariamente cair sobre esta pedra, aquele que não se arrepende, qualquer um que cair sobre esta pedra em Cristo, buscando pelo perdão e liberdade, buscando pela reconciliação e justiça, estou à busca de salvação. O seu coração está quebrado, o seu coração está... Então ele dirá: o que eu farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo e estás salvo. Mas para quem que cair, isso significa, né, sobre esta pedra cair sobre ele, irá lhe esmiuçar em pedaços, em pó. Isso fala das pessoas que não se arrependem voluntariamente e esperam pelo dia de julgamento para que essa pedra caia sobre ele e lhes quebrante. Eles retiram, eles mandam embora para onde os pecadores viverão de sempre para sempre. Estamos a olhar para o ponto número 3 aqui, o deslocamento perpétuo por seu domínio eterno. Pelo seu domínio eterno. 3 coisas estamos a observar aqui. Número 1, o poder penetrante da pedra sobrenatural. O poder penetrante da pedra sobrenatural. Estamos a olhar para o número 2, a súbita parúcia. Parúcia ali significa a vinda do Senhor. É uma palavra muito grande, significa Cristo está vindo. E esta aparência, essa vinda, chama-se parúcia da pedra que se estilhaça. Número 3, a promessa salvadora da pedra do pastor. Número 1, estamos a olhar para o poder penetrante da pedra sobrenatural. Daniel 3, 34. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, ao qual feriu a estrada dos pés de ferro e de barro, e o esmiuçou. 35 diz: então foi juntamente esmiuçado ferro, bronze, barro, a prata e o ouro, os quais se fizeram como praganas das eras. Lembra disso? Os seus reinos que eram comparados com isso, aquilo que os reinos representavam, que seriam até o tempo da vinda de Cristo, foram todos quebrantados e tornaram-se como uma pedra, uma pedra esmiuçada. Mas a pedra que feriu a estrada se tornou grande monte. Então há pessoas que têm popularidade, proezas e todos os seus poderes, e tudo que ele tem, tudo irá evaporar, e tudo irá ser queimado com fogo. E o Senhor está pedindo para nós que tipo quando essas coisas acontecerem, será grande destruição. Ao invés de eles correr atrás dessas coisas, nós temos pena deles. Então nós pregamos o evangelho salvador de Deus. Talvez podemos nós mesmos salvar. Então devemos ter pena dele, dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, ao menos para que o meu fim não possa ser como o fim desses impérios em reino. Mas se não tem alguma coisa neste mundo, podemos dizer: isto é que eu posso ter, possuo em comparação com ele. Por que nós vamos sofrer aqui e sermos destruídos aqui, sermos separados aqui, e quando aquele reino vier, não temos nada para demonstrar para uma real salvação? A razão pela qual essas coisas irão acontecer para eles, nós devemos, com os nossos joelhos, e dizer ao Senhor: eu não quero ter a porção
da destruição eterna dessas pessoas que aparentam ser poderosas aqui na terra, mas não tem nada que apresentar para lhes qualificar, e excepto que o homem seja nascido de novo, não possa ver o reino de Deus. Vamos voltar para ele, dizer que não há nenhum lugar que for encontrado para ele, e a pedra que esmiuça a imagem tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Estamos a olhar Salmos 2, Salmo 2:1. Porque os amontinam, os gentios, os povos imaginam coisas vãs. Dizem, as pessoas pensam que não precisam de Jesus, vivem para sempre, não pensam que eles pensam que os impérios que têm, o reino que têm, o domínio que têm, irá permanecer para sempre, será para sempre, e não pensam que irão para a penúria, pobreza e perdição no último dia. Olha para o versículo 9 diz: tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. A mesma coisa, apenas uma imagem real. Daniel estava a referir àquela imagem que totalmente se tornaria como um pedaço. Aqui está o salmista também, o Davi, no lugar do profeta agora, diz: tu, os filhos de Deus, aquele que o enviou pelo seu poder, irá os quebrantar, irá os esmiuçar com a vara de ferro. Tu os despedaçará como um vaso de oleiro. Olha, alguma esperança? Olha para o versículo 10. Agora, pois, reis, depois daquilo que aconteceu com Nabucodonosor, com qualquer um, agora diz: seja sábio até agora, antes que o homem se tornasse animal, comendo erva como animal. Agora diz: seja sábio antes que ele possa passar 7 estações sobre ti. Crê na palavra de Deus e seja sábio agora. Portanto, o rei julga, aquele que julga a terra. Versículo 11 diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Versículo 12: beijai o filho, para que se não ir. Creia no filho e ame o filho. E abrace no filho aquele que oferece salvação. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. E diz: bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Ele quer que nós amemos-lo, porque está vindo para todo mundo. Isaías 13:9. Eis que vem o dia do Senhor. Esse é o dia de Nabucodonosor, dia do homem. Então Nabucodonosor não queria colocar ninguém. Nabucodonosor, no seu dia, poderia fazer qualquer coisa que ele queria. Poderia levantar os ídolos, poderia convidar pessoas para adorar os seus ídolos, poderia fazer fogo de tal maneira. Poderia dizer que eu poderia jogar pessoas no fogo. Então dizia que onde está esse teu Deus que pode os salvar? Então agora ele era confiar em ti mesmo, que poderia atirar qualquer um para a cova dos leões, porque aqueles eram os seus dias, e poderiam fazer esta lei, esse decreto, mas agora está vindo o dia do Senhor, quando os homens do Senhor, as mãos do Senhor irão. Quando o homem vai decidir: eu vou adorar o Senhor, talvez tenha alguma razão, agora não quero adorar, esse é o dia do homem. Mas o dia do Senhor está vindo. Eis que vem o dia do Senhor, honrando com furor e ira ardente, para pôr a terra em desolação e dela destruir os pecadores. Não apenas Nabucodonosor, não apenas os impérios Médio-Pérsia, não apenas os impérios gregos, romanos, não. Agora é para todo homem, todo pecador, que irá destruir todo pecador. Portanto, estamos olhando para o versículo 10 ali, diz:
porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com sua luz. No versículo 11 diz: e visitarei sobre o mundo a maldade e repunir não apenas Nabucodonosor, não apenas esses impérios, não apenas esses reis malignos do mundo gentil, e repunir toda a terra da sua maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e aborrecerei a soberba dos tiranos. Eu oro que quando esse dia vier, estaremos do lado do Senhor, mesmo a partir de agora, em nome de Jesus. Estamos a olhar para o número 2 aqui. Número 2 aqui diz: a súbita parousia, diz, a súbita aparição do Filho de Deus, a aparição súbita do Filho de Deus, diz, a súbita parousia daquele que diz: eu vou, e se eu for, vou preparar-vos um lugar, e voltarei novamente, para que eu possa levar-vos para onde eu estiver, ele virá com os anjos dos céus. Quando vocês olham para o céu, vocês discípulos, assim que vede ele indo para o céu, ele virá novamente. O Senhor está voltando de novo, não sabemos a hora, o tempo, o minuto que ele virá. Por essa razão devemos estar prontos a cada momento, porque ele virá de repente, e haverá esmoecimento de todos os reinos da terra. Diz em 1 Tessalonicenses 5:1. 1 Tessalonicenses 1. Mas, irmão, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva. Versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. No versículo 3 diz: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Devemos estar prontos, porque será como o dia quando a chuva começa a chover, e as pessoas não podem dizer o dia, a hora, o tempo, mas isso vai acontecer. Será um tempo de perdição, que quando o julgamento eventualmente vier, é o dia em que o Lote e a sua família sair, é aquele fogo choveu do céu. O Senhor nos mostrou um exemplo do passado. Diz: ele virá. Onde é que será? Onde é que você estará? Onde é que você vai gastar a sua eternidade? Quando disser paz e segurança, virá repentina destruição, como as dores de parto, aquele que está grávida, e de modo nenhum escaparão. No Mateus 24, versículo 35, diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Versículo 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como o dia de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. 38 diz: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39 diz: e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que é que nós devemos fazer nesse caso? É estarmos prontos antes daquele dia. Estamos a olhar para o versículo 42 diz: vigiai, pois, diz,
Uma vez por todas, vigiai, diz, lembre, mesmo pecadores, pessoas que pecadores que ouviram a mensagem de salvação e não se entregaram a essa mensagem. Diga, vigiai, pois, pessoas que permitem pequenas coisas, fazê-los ir fora da palavra do Senhor, de Deus, dizer que vou para um país longe e tornam-se filhos pródigos, filhas pródigas. Diz, vigiai, pois, diz, pessoa que em cada momento acontece alguma coisa com ele, estou indo, como se fosse uma mulher na casa, as coisas estão tornando difíceis, estou indo, eu pede, volto novamente, alguma coisa acontece, estou indo novamente, devemos ser cuidadosos, porque isto são coisas, dias perigosos, dias trabalhosos, dias que se levar como hábito, não gosta disso, gosta daquilo, e você está aqui, não está lá, diz, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Lucas 17, 28. Versículo 29 diz, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Agora diz, no versículo 32 diz, Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló. Estou dizendo, você disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Você está brincando com a sua salvação, brincando com a sua fé em Cristo, brincando porque a sua carne está te movendo daqui para lá. Lembrai-vos da mulher de Ló. Faz de hábito para de ti no mundo, para de ti na igreja, olhando para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, que olhou para trás e tornou-se pilar de sol. Por essa razão, em Lucas, somos ditos, Lucas 21, 34. Essa é a palavra de Jesus Cristo para os seus discípulos, que pessoas estão servindo a Deus. 34, olhai por vós, não vos aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de imprevisto aquele dia. 35 diz-nos, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. 36, desde 36, vigiai, pois, crentes, vigiai, almas salvas, vigiai, santificados, vigiai, batizados no Espírito Santo, vigiai, servindo ao Senhor, servidor do Senhor, vigiai, tem privilégio de vir, ouvir a palavra do Senhor, que te fará pronto, preparado para aquele dia antes que ele venha. Diz, aquele que está diz para mim, diz para ti, diz para aquele, para aquela, não diga, eu sou seguro, não, isso não pode acontecer para mim, não posso me perder. Jesus diz para cada um, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Estamos a olhar para número 3 aqui, a promessa salvadora da pedra do pastor. Ele é o pastor. E se você olhar para Gênesis 49:10, o cetro não se arrebatará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele está falando do Senhor quando ele vier para ele, para a salvação, que o povo virá para ele, para lhes pastorear, e o povo virá para a suficiência, as pessoas virão. Olha para o versículo 24 aí, e o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. O pastor, a pedra de Israel.
Agora devemos voltar para ele, e não há outro nome pelo qual devemos ser salvos, excepto esse nome, é a pedra salvador. Atos 4, 9. Esta é a pedra, 4, 9. Visto que hoje Atos 4:11 dizia: ele é a pedra que foi rejeitada por vós edificadores, ao qual foi posta por cabeça da esquina. Versículo 12: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então ele é aquele que nos deu a promessa, que o profeta diz: vinde a mim todos vós sois cansados e oprimidos, dar-vos descanso e redenção. Ele nos dará também a salvação. Hebreus 13:20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, através do sangue desde no versículo 21, vos aperfeiçoou. É aquele que quando nós viemos a ele nos aperfeiçoa, nos aperfeiçoa e tira-nos dos pecados, aperfeiçoa-te. Ele remove nossos pecados, nossa culpa, nossa condenação e ele faz um trespasso da sua justiça para nós. E depois de sermos salvos, ele nos purifica. Ele tira a impuridade e a imperfeição de nós. E assim que confiarmos nele, ele faz-nos o povo que devemos ser. A qualquer momento, em todo momento, diz: far-vos-ei perfeito em toda boa obra, fazer a sua vontade. Andar nele, e seja agradável ao seu lar, através de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos, sempre e sempre na nossa vida, em nome de Jesus. Estamos a olhar para a 2 de Pedro 3:9. 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa todos o reino deste mundo, que quando colapsar e serem espalhados, serem assoprados, essa promessa, o Senhor não demora ainda que alguns a tempo por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão todos venham. Se você ainda não for salvo, se ainda está apostatando, o Senhor está à sua espera. Ele quer com que nós façamos isto, quer com que nós venhamos a Ele, ao reino, à sua presença, porque não deseja que ninguém se pereça, mas que todos venham a se arrepender. Versículo 10 diz, mas o dia do Senhor, Isaías falou do dia do Senhor, e todos os profetas do Antigo Testamento, mesmo agora no Novo Testamento, e o 1 Tessalonicenses, no Paulo apóstolo também falou deste dia do Senhor, mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Não apenas esse reino, não apenas esse reino, mesmo os céus, a terra, as estrelas, todas as coisas passarão, e com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. No versículo 11 diz: havendo pois de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. 12. Aguardando apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, e os elementos da terra irão. Versículo 13 diz:
Mas nós, segundo a sua promessa, aguardando novos céus, nova terra, em quem habita a justiça. 14 diz: por isso, amado, nasceu de novo, portanto, amado, santificado, portanto, estás no reino, servindo ao Senhor, portanto, irmãos, amado irmão, irmã, portanto, aguardando estas coisas, procurai que nele sejais achado imaculado e irrepreensível em paz. E você crê na palavra do Senhor, que todas as coisas irão desaparecer, irão derreter, e ele irá criar nova terra, novo céu, onde habita até a justiça. Então, vós que habitai, procurais as coisas, sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com sua esposa, paz com seu marido, e paz com seus vizinhos, paz com a igreja, paz com a liderança, paz com os irmãos. E se você sabe que Jesus que pode vir a qualquer momento, você não quer ser desmiuçado em pedaços, quer ter paz no seu coração, quer paz no seu relacionamento com todas as pessoas, quer ter evidência da salvação, porque a salvação de Deus nos dá a paz, quer ter evidência da santificação, a santificação que nos dá Deus de paz, lavando-nos, purificando, removendo todas as coisas que estão em desordem, fora da nossa vida. Deus, sereis encontrado em paz, sem culpa e irrepreensível. Eu oro que a graça cuja é disponível, assim que invocarmos sobre ele, estará sobre cada um, na sua vida, na sua família, em cada lugar. Não seremos descuidadosos, assim que isso acontecer. Quando isto acontecer, todo o povo do mundo de Nabucodonosor, com todas as pessoas, serão soprados para o julgamento. Mas aqueles que amam o Senhor e conhecem a Deus irão se firmar e viverão para sempre e sempre. Eu serei com o Senhor para sempre, em nome de Jesus. Você estará lá? Eu pergunto, estarás tu lá? Por que tu não te levantas e falas com o Senhor em oração? Ele revelou muita coisa para nós. Agora devemos ter o tempo de orar. Vamos orar, vamos derramar o nosso coração. Tem filhos de Deus aqui em diferentes locações, em qualquer lugar onde nós estamos ajuntados. Ore, e o Senhor fará-nos prontos.